Nós abrimos agora a cadeia com a TV Tarobá, região de Londrina, região norte do estado, que também passa a acompanhar a gente, porque nós temos o assunto a tratar com relação ao coronavírus. Para tratar desse tema, para tratar desse assunto, nós temos um convidado na edição de hoje. Agora, 12h33, a gente abre a nossa janela para fazer contato com o secretário estadual de saúde, Beto Preto. Olá, secretário. Seja muito bem-vindo à programação da TV Tarobá de Londrina e Cascavel também, secretário. Eu quero agradecer, saudar vocês aí no estúdio, Luiz, a Dani, a todos que acompanham a programação da Tarobá em toda a região norte, noroeste, oeste do estado do Paraná. Secretário, a gente começa então para trazer esse balanço que é feito da Covid-19 aqui no estado. Hoje em dia, onde está a maior preocupação do governo do estado em relação a essa pandemia? Existe alguma área específica dos grandes centros ou também o interior passou a ser uma preocupação do governo do estado? A preocupação é toda a extensão do estado. Agora, em primeiro lugar, a transmissão se dá nos núcleos urbanos maiores. Então, você pode ter certeza que Curitiba, região metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu são pontos focais importantes e também os municípios que são micro-regionais, como Campo Mourão, Paranavaí, que acabam também desenvolvendo uma grande quantidade de casos, muitas vezes ligados a alguma atividade econômica que está em funcionamento. Tivemos a situação em Paranavaí relacionada com uma atividade frigorífica. Outros municípios também estão apresentando situações pontuais, além da Santa Casa de Londrina, Hospital Psiquiátrico de Maringá, que acabam tendo contaminação dentro das suas estruturas. Então, daqui para frente, nós vamos ver um acréscimo no número de casos diário, Luiz. E não apenas isso, a explosão de números, se nós não mantivermos, ou seja, se houver um abandono das orientações gerais de isolamento domiciliar e distanciamento social, fatalmente nós vamos ver explodir o número de casos no Paraná. Somos vizinhos de São Paulo, que é o epicentro da pandemia no Brasil. Até agora, chegamos aqui com números equilibrados, não é zona de conforto, mas sim números equilibrados, principalmente pelo esforço, pelo trabalho de todos. Agora, um passo em falso, um vacilo em alguma tomada de decisão pode custar caro. Tivemos aí, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, a questão do Dia das Mães, muito movimento devido ao Dia das Mães, alguns dias antes. Tivemos o pagamento do auxílio emergencial de R$600 do governo federal nas agências da Caixa Econômica Federal, causando muitas filas e muito movimento. Tivemos aí o pagamento também dos aposentados no início do mês, então muitos idosos saindo de casa. O resultado está aí, um aumento muito grande, aí praticamente dobrou o número de casos no Paraná nas últimas 2 semanas, referentes ao movimento de 15 dias atrás. Então, assim, é de maneira epidemiológica, científica, sem inventar nada, sem gerar nenhuma falsa notícia, mas trabalhando com transparência de números. Se nós não tivermos uma postura de manutenção do isolamento, de restrição de ações, por exemplo, comércio de rua abriu, que o comércio de rua possa trabalhar, mas uma ação restritiva dentro do próprio comércio de rua, número de pessoas que entram ao mesmo tempo, a presença de álcool em gel, a possibilidade da lavagem de mãos, o uso de máscara nas ruas, o uso de máscara dentro do transporte coletivo, ônibus, sempre utilizar os ônibus, transporte coletivo em horários alternativos para a diminuição do número de passageiros. É uma dificuldade enorme, mas nós vamos passar se tivermos consciência, se tivermos informação e, principalmente, um momento de esforço de todos nós.
Secretário, durante essa semana, até institutos de pesquisa fizeram e trouxeram resultados dizendo que apenas 37% da população estava cumprindo a medida de isolamento social. Até em entrevistas que o senhor concedeu, isso também refere-se a serviços não essenciais que foram liberados. Eu queria que o senhor dissesse quais serviços não essenciais o senhor considera que foram liberados sem que houvesse essa necessidade. Veja, nós temos uma gama enorme de atividades econômicas previstas no Brasil. O governo do estado listou aquelas que são essenciais e necessárias no momento mais duro da pandemia. Fora disso, tudo aquilo que não está previsto, a gente não gostaria de ver funcionando a plenos pulmões. O fato é que também existe uma necessidade de cada comunidade, o próprio poder exercido pelo Poder Executivo dos municípios e os prefeitos. Isso é legítimo, tem até jurisprudência do STF sobre isso. Então, sem querer invadir a seara de ninguém, nós vamos orientando. Nosso Comitê de Operações e Emergências em Saúde, ele é transparente, todos os dias se reúne às 4 horas da tarde, transmite as reuniões pelo YouTube, para que as pessoas possam acompanhar e saber o que está sendo tratado. Todas as resoluções são publicadas. Porém, por exemplo, segunda-feira fomos surpreendidos com uma tentativa de uma liminar pelas academias, que foi inicialmente refutada no Tribunal de Justiça, foi negada, só que no outro dia teve uma outra ação judicial que teve uma liminar concedida. E eu quero dizer também que a decisão judicial se cumpre, pode até ser discutida, mas nesse momento está sendo cumprida. Houve a liberação das academias para o funcionamento. Porém, eu insisto, e aqui com muito respeito a cada profissional da educação física, a cada profissional que tem a sua atividade profissional com as academias, o fato de você ter muitas pessoas ao mesmo tempo passando por diversos aparelhos vai requisitar um esforço de asepsia, de limpeza, maior do que a média. Caso contrário, nós vamos ter ali, sim, a possibilidade da transmissão do coronavírus se ele estiver circulando naquele ambiente. Então, o exemplo da academia é um deles. Nós temos outras circunstâncias relacionadas, por exemplo, aos templos religiosos, com muito respeito também. Foi feita uma minuta restritiva que virou uma resolução 734 de 2020, publicada ontem, que libera os templos religiosos para a realização de cultos, missas, desde que seguindo estritamente as regras sanitárias vigentes. E é assim que nós estamos tentando regular. Mas eu volto a insistir, nós estamos trabalhando, Dani, nesse momento, nós temos milhares de crianças e de jovens em casa. Muito respeito. O esforço que está sendo feito para que essas crianças fiquem em casa, não tenham aulas, vai custar caro. Não é que vai custar caro, atrasa um pouco o trabalho de aprendizado, tudo mais. Então, a vida não voltou ao normal. A Olimpíada foi cancelada, a Páscoa foi celebrada pela internet. Nós estamos em tempos difíceis e completamente diferentes. É necessário entender isso tudo. Secretário, eu quero aproveitar o gancho que o senhor falou, então, da liberação dos eventos religiosos dentro de igrejas e templos e trazer uma situação de maneira restritiva, viu, Luiz? Isso, que acontece na região de Londrina, lá no norte do estado, até para a gente começar a discutir também essa independência dos prefeitos em tomarem decisões. Porque em Londrina, por exemplo, os bares foram liberados para funcionar pelo próprio prefeito. Porém, o prefeito determinou que os cultos religiosos e missas não irão acontecer em Londrina, mesmo com esse decreto estadual determinando algumas regras para liberar esses cultos. Como que o senhor enxerga, então, essa, não sei, interferência ou então a independência dos prefeitos em tomar decisões? Veja, tudo isso tem que ser pautado em orientação técnica. A nossa resolução CESA, ela é uma orientação geral. É claro que, eu volto a insistir, os prefeitos têm a legitimidade de exercer o poder executivo dentro do seu território,
entre aquilo que abre, aquilo que fecha, eles também têm essa circunstância, né? Agora, é importante dizer que os bares também são ambientes de aglomerações. E essas aglomerações, a partir de agora, é uma orientação também nossa, aqui ao nosso governador Ratinho Júnior, que esses bares, não só aglomeração em bares, mas também aglomeração, por exemplo, em postos de gasolina. Isso não pode acontecer com frequência, não pode acontecer neste momento. Aqui em Curitiba, região metropolitana, nós temos notícias, e que aqui inclusive viraram investigação policial, de festas clandestinas com 200, 300 pessoas. Isso tudo ajuda, contribui para a transmissão do coronavírus nesse momento. Nós temos situações, pessoas que viajaram para o exterior, voltaram por São Luís do Maranhão, passaram no aeroporto de São Paulo, chegando no seu destino aqui numa cidade do Paraná, reuniu mais de 100 pessoas para uma festa de chegada. Desta festa, 12 pessoas já estão com o diagnóstico positivado para o coronavírus. Então, veja, nós não podemos ser agentes de espalhamento de doenças, nós não podemos ser agentes do contágio, nós temos que ser os agentes da informação, da restrição, do isolamento domiciliar. Assim, é muito difícil convencer todos por todo o tempo, mas é necessário cuidar. Eu não sei se eu falei aqui da questão do contágio hoje, de todos os paranaenses que ficaram doentes por coronavírus, 70% estão dentro da faixa etária da população economicamente ativa, 70%. Porém, dos óbitos, que é um número bem menor, 70% dos óbitos está na faixa com mais de 60 anos de idade. Ou seja, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas têm sintomas muito fortes, mas os óbitos recaem sobre aqueles que já têm alguma doença pré-existente. E aí é que eu quero ressaltar. Veja, a população economicamente ativa muitas vezes tem a doença de maneira assintomática, sem chamar atenção, e está transmitindo a doença. Não tem tratamento efetivo ainda, não tem nada consolidado, pacificado sobre o tratamento do coronavírus de maneira efetiva, como tem, por exemplo, o Tamiflu no combate à influenza. Não tem uma vacina pronta ainda em relação ao coronavírus. Então, o melhor remédio, a melhor estratégia nesse momento é o isolamento domiciliar, é o distanciamento social. Volto a insistir com muito respeito, nós temos uma atividade econômica que está sofrendo, porém, eu reitero, na área da saúde nós precisamos ser transparentes e dar as informações de maneira direta, olho no olho das pessoas, como estamos fazendo aqui na Tarobá, e ao longo do tempo a gente vem fazendo sempre que tem a oportunidade de falar com vocês. Secretário, o senhor falou com relação à medicação, citou o Tamiflu, da questão da influenza. Eu queria que o senhor comentasse também com relação à hidroxicloroquina. Assim como o Luiz citou a questão dos cultos religiosos, prefeitos de municípios, inclusive de Rolândia, do norte do estado, aprovam a questão do uso da hidroxicloroquina. O senhor também disse em entrevistas que, por mais que o Ministério da Saúde aprovasse esse uso, vocês aprovariam, porém com ressalvas. Queria que o senhor comentasse também sobre essa situação. Agradeço a pergunta, é muito pertinente. O Ministério da Saúde já tinha emitido um protocolo que vem sendo seguido pela maioria dos hospitais. Pacientes internados em grau moderado ou grave já estavam tendo acesso à cloroquina e à hidroxicloroquina. O fato agora é que o Ministério ampliou esta semana o protocolo, passando a considerar a possibilidade da utilização dessa medicação também nos casos mais leves e ambulatoriais, aqueles que nem são hospitalizados. Tem um parecer do Conselho Federal de Medicina deste ano que fala que, pela não comprovação da eficácia e pelos efeitos colaterais que esse medicamento pode causar, que o médico, existindo a possibilidade de que algum médico queira
querendo prescrever o medicamento a um paciente, o faça, que o paciente antes assine um termo de responsabilidade e de informação sobre os riscos que ele está correndo também. Isto feito, nós aqui no Governo do Estado seguimos a orientação do nosso governador Ratinho Júnior de colocar o medicamento à disposição de todo o Estado do Paraná. Aquele médico que achar necessário utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento dos sintomas iniciais de síndrome gripal, o medicamento estará à disposição. Essa é a função aqui da Secretaria nesse momento de logística. Distribuímos todo o nosso estoque para as regionais de saúde. Os municípios que solicitarem terão o medicamento. Recebemos uma doação de algumas empresas, inclusive da Sandoz, uma doação grande. Toda essa doação também vai ser disponibilizada, ou seja, existindo a indicação por algum médico no Paraná, o medicamento estará à disposição. Mas eu reitero, ainda não existe um tratamento consolidado sobre a questão do coronavírus. Existem diversas entidades internacionais de altíssimo nível que vêm procurando um caminho. Em algum momento nós vamos achar, mas ainda não tem nada efetivo sobre o tratamento do Covid-19 que consolide algo como o Tamiflu foi para a influenza. Secretário, para a gente encerrar de forma muito breve, eu preciso perguntar para o senhor, porque certamente o pessoal de casa já deve ter recebido pelo WhatsApp, pelas redes sociais, aqueles vídeos de pessoas dizendo que o atestado de óbito de um parente constava Covid-19, mas a pessoa não teria ido a óbito por conta da doença. E aí eu quero perguntar para o senhor assim, hoje em dia, esses números oficiais que são enviados pelas cidades ao Estado e do Estado para o governo federal, esses números são feitos com base nos atestados de óbito ou são pessoas que tiveram de fato a doença detectada por testes? Olha, aqui no Paraná, Luiz, são dados, né? Não estou inventando informação também. Nós temos feito mais testes do RT-PCR, que é o padrão ouro aí da Fiocruz, é o teste mais específico, detecta o vírus, o fragmento do vírus no paciente. Esses testes nós temos feito mais do que a média nacional. A nossa informação em relação aos óbitos é mais fidedigna do que em outros estados. E também não quero dizer isso como sendo uma vantagem nossa, não é nada disso. Quando se fala de coronavírus, toda a informação é informação de doença, né? Então nós queremos trabalhar para tentar prevenir. Fato é que pode haver sim alguém que internado não conseguiu fazer o exame a tempo, evoluiu mal o seu quadro, foi a óbito e no sepultamento não tinha uma causa ainda determinada. Mas assim, mesmo nesses casos, nossos números aqui, conforme eu quero registrar, são muito mais fidedignos, reais, do que a média dos estados. Recentemente, São Paulo, por exemplo, tinha uma fila enorme de pessoas que já tinham falecido e os exames ainda não tinham ficado prontos. Isso é questão de 15 ou 20 dias. Aqui no Paraná, nós temos conseguido testar pelo LACEN, pela Fiocruz, em 48 horas todos os casos. Mas, ainda assim, em 48 horas pode ser que muitos casos evoluam mal e os pacientes possam ir a óbito, alguns foram, e tem essa discrepância na declaração de óbito, que é um documento prévio ao atestado de óbito firmado no cartório. Então, nós temos discutido isso também nas nossas reuniões, mas eu volto a insistir, a nossa situação aqui no Paraná é mais real, porque temos feito mais testes e, inclusive, a partir da segunda-feira que vem, vamos ampliar ainda mais essa questão dos testes, porque conseguimos elevar a nossa capacidade de realização desse tipo de teste aqui no Paraná, com o auxílio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é o braço da Fiocruz aqui no Paraná, dentro do Tecpar. Nós vamos juntar esforços, nosso laboratório central do Estado, com o Tecpar e o IBMP, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e juntos vamos aumentar de 600, 700 exames por dia. Dentro de 2 ou 3 semanas, vamos chegar a fazer
4.000 exames por dia, o que vai facilitar, inclusive, para que os médicos das unidades de saúde, das unidades de pronto atendimento, que tiverem uma dúvida sobre aquele quadro gripal que ele está atendendo lá na base, lá na unidade básica de saúde, se ele quiser fazer o diagnóstico, tentar fazer o diagnóstico de coronavírus ou de uma síndrome gripal, nós vamos fazer o exame também. Ele vai coletar lá, vai mandar aqui e nós vamos conseguir fazer o exame em 48 horas. Secretário, quero agradecer a participação do senhor, ter falado com o Grupo Tarobá de Comunicação. É um assunto que sempre rende especulações, rende também questionamentos. Muito obrigada pela participação na edição de hoje e boa sorte, bom trabalho, boa sorte a todos nós. Eu quero agradecer a oportunidade, queria apenas rapidamente, 30 segundos, dizer que estamos acompanhando a situação de leitos disponíveis, tanto na região oeste, região de Cascavel, e também na região norte, região de Londrina. Nos próximos dias teremos novidades sobre uma pequena ampliação de alguns leitos a mais de unidade de terapia intensiva, principalmente na região oeste, colocando à disposição dos paranaenses que moram na região, mas eu agradeço muito, é uma satisfação e uma honra aqui participar do jornalismo da Tarobá. Um abraço a vocês, bom trabalho, que Deus abençoe a todos nós. Ok, secretário, muito obrigado. Aguardamos as informações desses leitos também. E nesse momento desface, então, a transmissão em cadeia na região de Cascavel e de Londrina. No próximo bloco você segue com notícias da sua região.